Provavelmente, muitos de vocês já ouviram falar de uma das principais escritoras da literatura do romantismo em Inglaterra, que é a Jane Austen. Jane Austen, ela é muito conhecida por suas obras que marcaram uma geração, principalmente através das adaptações cinematográficas que nós temos e que todos os anos parece que sempre aparecem notícias de novas adaptações, né, como releituras de várias de suas obras. E Jane Austen tem algo que, em mim particular, acho que é um diferencial com relação aos escritores romantistas, e principalmente os que vêm posteriormente, no início do século XIX, que é a questão do seu comportamento humano. O comportamento humano nas obras de Jane Austen é muito evidenciado através de diálogos simples, mas ao mesmo tempo que traz uma profundidade. Diálogos que transcendem épocas e gerações, que mostram a realidade bucólica, rural, de pessoas ali, principalmente mulheres, com temáticas sobre herança, casamento arranjado, emancipações e por aí vai. E a primeira obra aqui que eu irei destacar, e será a análise de hoje, juntamente com a análise que farei de uma adaptação cinematográfica do realizador Ang Lee, de mesmo nome, Sense Sensibility, que foi estrelado por Emma Thompson, que também foi roteirista, e que eu acredito que seja uma das adaptações mais fiéis à obra de Austen, que é a obra de 1811, que é Sensibility. Sensibility é uma obra que eu considero um dos meus favoritos e que irei mencionar com maior profundidade agora, pelo simples fato de que o título é bastante curioso, porque inicialmente a obra não seria denominada Razão e Sensibilidade, ou Sensibilidade e Bom Senso, como preferirem, mas sim Cabeça e Coração, Heart and Head, ou até mesmo Reality and Illusion. Entretanto, eu achei muito eficaz esse nome, Sensibility, porque não apenas restringe as duas personalidades de razão e sensibilidade representadas por Eleanor e Marianne, que são as duas irmãs protagonistas dessa obra, mas também engloba outros personagens, como principalmente os personagens masculinos representados pelo Coronel Brandon e também o Willoughby, que possui personalidades contrastantes que evidenciam essa dicotomia entre o neoclassicismo e o romantismo. E algo também que me chama muita atenção e que foi feita de uma maneira muito minuciosa e perspicaz pelo realizador Ang Lee, na adaptação de 95, foi exatamente o cenário. Os cenários que contam uma história e que não só contam o enredo, mas também abordam o desenvolvimento dos personagens de Sensibility. E eu irei destacar esses dois cenários, que é a Northland Park, que é o edifício ficcional, né, fictício, que representa a personalidade de Eleanor, que é o neoclassicismo, né, que foi uma corrente que perpetuou não só a filosofia, as artes e também a literatura, e que vem justamente com a questão da filosofia iluminista, a razão sobre a emoção, que também foi, né, uma parte da vida de Jane Austen, né, a qual ela passou, e também o romantismo, que também foi uma estética que veio posteriormente a isso, e que também a gente vê a presença dessa estética nas obras de Jane Austen. Mas Northland Park representa o neoclassicismo e a Barton Cottage representa o romantismo. E é interessante que a transição de um edifício para o outro dentro da obra mostra justamente essas diferenças de emoções, esse turbilhão de emoções e também a trajetória das personagens, né? A qual em Northland Park elas viviam uma vida boa, digamos assim, mas devido à morte, né, do seu pai, elas precisaram sair e ir para Barton Cottage, porque a herança não podia ser passada, né, de pais para filhas, mas sim de pais para filhos. Então, quem teve, né, essa responsabilidade de tomar conta das posses do pai falecido foi o irmão mais velho delas. E essas transições acontecem, né, e isso é muito evidenciado nesses dois edifícios, que é a Barton Cottage, que representa o romantismo, e a Northland Park, que é o edifício Saltram House,
que foi um edifício que foi remodelado no século XVIII e que foi, né, viveu ali a família Parker, que também se tornaram posteriormente barões, e que é uma casa que a gente vê padrões estéticas relacionados ao neoclassicismo, como padronização, a gente vê referências também de colunas gregas, essa volta, né, por aquilo que era clássico, renascentista, e há muita influência também paisagista de William Kent, que foi um dos principais percussores do paisagismo neoclássico, e também a gente vê a questão da regra dos padrões, né, das proporções, que a esposa, né, principal da família Park, que era a Catherine, ela quis que trouxesse essas regras de proporções dentro do edifício, né, a qual elas estavam vivendo, que é a Saltram House. Então a gente vê essa linearidade, essa simetria muito presente não apenas nesse edifício, mas na maioria dos edifícios neoclássicos da Europa. E que também como eu disse anteriormente, é um símbolo de status. Aqueles elementos que estão presentes ali não estão por acaso. E é muito interessante isso, aqui eu irei mencionar agora uma citação de um artigo que eu li que fala exatamente sobre essa questão das proporções e da questão do edifício ser um símbolo, né, de status. Porque principalmente nós vemos um bucolismo, mas um bucolismo falso, essa questão de estar em contato com a natureza é algo bastante artificial, não é algo genuíno. E que isso é uma das características muito marcantes no período do neoclassicismo arcadiano augustano, né, que fala justamente sobre essa questão, né, de saírem da cidade, ir para o campo, viverem uma vida confortável, boa, mas que não há esse convívio direto com a natureza. A natureza é algo muito padronizado, algo que o ser humano irá dominar, e não é uma natureza selvagem como costumamos ver posteriormente em obras da literatura romântica, do romantismo inglês propriamente dito. E a frase em destaque que eu irei mencionar, que fala sobre essa questão do edifício Saltram House, localizado em Devonshire, e também com a questão do status, é abordado justamente isto, que according to Christopher Christie, country houses were a vehicle with the intention of expressing dominance in the country by creating an overwhelming architecture from against the backdrops of the countryside to express the power of a family in solid forms, ou seja, expressar a hierarquia, né, a dominância de uma família de uma maneira mais sólida, mais vívida, como podemos assim dizer. E também há algumas características minuciosas que eu gostaria de destacar aqui neste vídeo, são a questão do brasão da família, que também está presente dentro desse edifício, na parte exterior, e também o simbolismo representado pela figura do cervo e do cão, a qual o cervo representa sabedoria e graça, e o cão, lealdade e vigilância. E o brasão possui uma frase em latim, que chama Fidelis Certa Mercies, eu acredito que seja assim a pronúncia, e que, né, o significado significa o fiel, a recompensa é certa. E agora, com relação a Barton Cottage, vemos algo totalmente oposto, né? Oposto no sentido de simplicidade. É um edifício bastante caracterizado, principalmente por ter sido remodelado por um arquiteto romântico chamado Richard Norman Shaw, a qual as construções inglesas típicas de um ambiente rural bucólico com essa vivacidade, essa simplicidade, querendo mostrar simplesmente uma relação com a natureza selvagem, né? Com a vida no campo, de uma maneira totalmente simples, sem muitos adornos, de forma bastante assimétrica, que é uma das características que é mais evidente nos personagens de Sense and Sensibility, que tem essa impulsividade, essa simplicidade, sem se preocupar com padrões, simetrias e status sociais, como, por exemplo, Mariner e Willoughby, que eu acredito que são os personagens dentro da obra Sense and Sensibility que mais demonstram esse aspecto e essas características.
E algo que eu também gostaria de mencionar, para fecharmos o vídeo, é uma citação de Emma Thompson, que, como eu disse anteriormente, foi a roteirista da adaptação de 95 e também foi que protagonizou a personagem Eleanor. Ela diz exatamente essa descrição com relação a Barton Cottage, que é representado pelo edifício Eford House, que também é localizado em Devonshire, a qual ela diz: The house representing Barton Cottage is one of the most beautiful spots we've ever seen. It took the curse of a 6-day week. Ou seja, vemos que ela realmente acreditou que seria o cenário ideal para representar essa simplicidade. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessas dualidades, né, entre razão, sensibilidade, neoclassicismo e romantismo, e como o realizador da adaptação de 95 conseguiu transpor essas características e essas duas estéticas artísticas e literárias através da obra e através da arquitetura inglesa. Então é isso. Beijinhos, até a próxima.